Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Perdiga Cast, mais um papo aqui de adestramento, cachorro, vida. Hoje com o Diego Fernandes, diretamente de Lafayette, adestrador, administrador, gestor financeiro, dono de loja, pai de família, pai de dois. A gente veio aqui saber um pouco da história do Diego, né, no adestramento, essa trajetória dele, né, nesses últimos anos e tentar de alguma forma agregar um pouco para a galera sempre, né, e como essa missão maravilhosa de adestrar cachorro muda a vida da gente. Bom dia, seja bem-vindo, meu amigo. Bom dia, meu amigo. Obrigado pela oportunidade. E acho que o cachorro me trouxe, nos últimos 8 anos, uma visão que eu não tinha. Eu tô com 34. Mudou totalmente a minha vida em tudo. Só acho que não foi a mudança maior. Assim, foi a segunda mudança maior, porque a primeira foi o dia que meus meninos nasceram. Mas eu consegui ver um novo mundo. Pô, eu tava muito preso no que eu já vivi, empresa familiar, e aquela mesma coisa. Sempre. Dava certo um dia, dava errado no outro. E o cachorro, eu comecei, né, com o meu sócio hoje, foi meu adestrador. Eu vi uma visão de negócio ali, ofereci uma sociedade, hoje a gente está junto e conseguimos crescer bastante. Mas me deu uma autonomia de um negócio meu. Porque eu tinha um negócio do meu pai, que é do meu pai, mas eu ajudava, mas a opinião final era dele e na maioria das vezes dava merda. Mas uma pergunta assim, deixa eu só te interromper. Era da sua vontade trabalhar com administração e ter uma formação sobre isso? Ou você foi pressionado pelo meio? Não é que eu fui pressionado pelo meio, eu já estava no meio desde sempre. Então, pô, eu não queria fazer uma faculdade. Foi, pô, aquela questão da família. Ah, você tem que ter uma faculdade, tal, todo mundo tem faculdade. Eu falei, beleza, vamos lá e fiz. Fiz a faculdade, inscrição no último dia, no último minuto. Fui lá, fiz a faculdade, 4 anos e tal. Não arrependo. Muita coisa eu aprendi, mas não foi, pô, eu quero fazer a faculdade. Não era um sonho assim, não, cara, eu quero ser um grande CEO de uma empresa, administrar uma empresa. Não era um propósito assim, era a sequência normal e era, de repente, a faculdade Sim. mais simples de que você poderia fazer relacionado ao que você estava fazendo. Sim, eu nunca me vi atrás da mesa. Eu sempre podia ficar sentado, trabalhando e tal. Eu queria estar no movimento, eu queria estar na rua, queria estar em vários locais e o cachorro me possibilitou isso. Eu não estava mais atrás da mesa, pô, 7-5, 8-6. Pô, a gente trabalha pra caramba, a gente sabe disso. Às vezes não tem sábado, não tem domingo, mas eu comecei a ter um foco e fiquei feliz. Pô, tô trabalhando com uma coisa que eu gosto, que eu descobri que eu gostava, que eu descobri que eu tinha talento, porque eu precisei de um adestrador para entender minha cachorra. E treinando eu descobri como é que funciona e comecei nisso. Então, eu não me via nesse meio de ser um administrador da forma que eu tenho trabalhado hoje. A faculdade me ajudou e o mercado foi contribuindo hoje em dia para isso. A minha história de vida foi contribuindo para isso com as experiências positivas e negativas que eu tive. Você falou um negócio importante. Você teve um adestrador e tudo, mas não são todas as pessoas que conseguem ter uma autoanálise da facilidade de trabalhar com cachorro, né? E você falou, não, eu vi que eu tinha condição de mexer, né? Naquela época, você se sentia capaz o suficiente de encarar todos os obstáculos relacionados ao adestramento? Não. Você tinha noção hoje, 8 anos depois, de quão abrangente era a profissão, não? Não. Eu entrei pensando, pô, eu vou ter uma cachorra de agility. Eu comprei a Katrina, uma border, e falei, pô, vai ser uma cachorra de agility. Pô, a cachorra não pega nem bolinha. Mas é uma excelente cachorra. A melhor cachorra que eu tenho. Mas eu não imaginava que o mercado era isso tudo, que o trabalho era isso tudo. Eu fui na minha formação lendo, estudando, praticando todo dia. Então, pô, me surpreendeu demais o que é o mercado pet. Acho que de 8 anos para cá mudou muita coisa, evoluiu muito, mas eu não tinha a mínima noção do que era.
Eu lembro que o Breno até me comentou uma vez comigo, pô, a sua esposa apoia? Eu falei, sim. Ele tem certeza? Eu falei, sim. Porque na época eu conversei com ela, falei, ó, eu vejo essa possibilidade de trabalhar no adestramento e tal, tem X, Y, Z de valor. Ela falou, vamos. Porque na época eu tava, entre aspas, desempregado, trabalhando com venda de roupa e tal, fazia uma coisinha ali, outra ali. E a gente tinha pouco tempo, tinha 2 ou 3 anos de casado. Então, ela me apoiou. Foi o que eu precisava ali e falou assim, então vai. Aí eu comecei e é o que tá até hoje. Mas você via... isso é uma coisa que eu tenho tido muita experiência com essa questão da formação online e das mentorias, de mentorar as pessoas. Hoje, você tendo contato com outras pessoas, você entende que existe uma... Até que questão de falar de problema comportamental, uma incidência maior de determinados comportamentos só na sua região hoje que você gerencia carreira gerencia financeiramente em empreendimentos pet para outras pessoas, da mentoria. Você vê que ao não conviver com outras pessoas, você via que a sua visão sobre o adestramento era mais limitada pela região que você morava? Sim, porque eu sempre falo muito, quando eu for comparar o mercado carioca, por exemplo, com o mercado mineiro, a visão do cachorro daqui é diferente de lá. Lá não... A visão, desculpa, só pra gente entender, visão dono cachorro, dono não cachorro. adestrador cachorro. Sim, dono cachorro. Lá não é uma região que você vai ter uma creche, por exemplo, onde o cachorro brinca, se diverte, com uma fundamentação igual tem aqui. Acho que pela questão da rotina do pessoal, pela questão financeira do pessoal. Então, eu acho que a questão da referência regional ela é muito diferente do que eu tenho visto. Eu não imaginava que eu ia ter a questão de ter que ter uma creche, por exemplo. Eu achava que era só passear. Eu não achava que eu tinha que passear e ensinar. Pô, era só passear. E com a demanda da minha região que a gente foi conseguindo construir e entender o que precisava. Mas o seu começo foi Passeio. 30 km por dia. E mesmo com os 30 km, você se sentia realizado fazendo aquilo? Não. Eu precisava de algo mais. Foi quando aquela vez a gente conversou, falei, Henrique, eu tenho uma dificuldade, falei, pô, eu preciso de ajuda para mim conseguir entender, porque eu lembro que eu falei assim, pô, eu não atendo 10% da minha cidade, você falou comigo, você não precisa atender sua cidade inteira. Tem outras formas de fazer isso. Eu ficava frustrado, pô, procurou o adestrador tal, fulano tal, e a gente nada. Eu nada. O Babacão nada, o Breno nada. E isso me frustrava. Por mais que a gente caminhava, nós tínhamos muito cliente. Mas é aquela minha matemática. Pô, eu tenho 38 clientes. Pô, minha cidade tem 100 mil habitantes. Eu não atingo 10% da minha cidade. Era um pensamento pequeno. Eu acho que é muito difícil por um adestrador atender 10% da própria cidade, independente do tamanho. Então eu tinha era um pensamento estranho. Meio megalomaníaco. Pô, eu quero atender todo mundo. Então isso me frustrava. Outra coisa também que eu acho que é importante, né? Existia um pouco de um perfil, por você trabalhar com passeio, você ter entrado, você ter aprendido com o Breno, você sentia, ao entrar nessa profissão, por mais que ela pudesse te dar todas essas... Você se sentia subvalorizado ou numa subprofissão? Você sentia que não existia um valor no que você fazia como passeador, assim? Pensando na visão, na consciência que você tem agora, né? Porque do que era naquela época. Se eu for pensar por mim, não, porque eu sempre tive... Tudo que eu peguei para fazer, eu fiz com muito orgulho, independente do que for. Se a gente for pensar numa sociedade, sim. É visto como uma subvalorização. E acho que teve alguns da família também que me viram como subvalorização. Pô, é a questão, pô, você vai puxar cachorro, você não vai dar dinheiro, você tá ficando maluco. Aí eu ouvi isso. Mas você via como um negócio em crescente expansão e uma possibilidade enorme de crescer. Você via pela matemática que você aprendeu no comércio com seu pai e da faculdade. Quando eu fiz a proposta de sociedade, eu sabia onde a gente podia ir. Eu sabia que tinha uma rentabilidade gigante, tinha uma receita financeira enorme sendo explorada e a ser explorada.
você tinha uma visão financeira, mas não tinha uma... Você tinha uma visão de possibilidade de impactação de vida, de mudança de vida, do que representa hoje o adestramento para você, do que representava naquela época? Porque, pelo que você está falando, era uma visão empresarial, cara, como a mesma coisa que você comprasse uma franquia e falasse, nossa, essa franquia vai dar dinheiro. Você tinha noção do valor que isso poderia gerar e do retorno relacionado assim, a bem-estar seu sobre o adestramento? Tinha em partes. Por quê? O meu valor financeiro, o meu bem-estar, eu tinha entendimento do que eu podia fazer. Hoje, como você, eu vejo, pô, eu tenho que mudar a vida do humano ajudando o cachorro. Naquela época eu entrei como comércio, mercado. Pô, eu vou trabalhar, é um produto. É um trabalho, é um serviço que eu vou entregar o que o cara quer e é isso. A gente dava o resultado, ok. Caiu na besteira do pacote, que foi indo por uns 2 a 3 anos. Mas no início, como mercado, eu via como um produto. Eu não tenho a visão que eu tenho hoje, de forma alguma. E, só para frisar, um mercado que até hoje você acredita que é extremamente rentável e, como administrador, como visão de negócio, você acredita piamente que é um mercado muito bom. Tá próximo de ser o maior mercado do Brasil ou do mundo. É um mercado fora do comum. É uma coisa que, pô, minha esposa falou, pô, a gente parou no posto, vindo para cá, tem lojinha de cachorro. Você parou ali, tem lojinha de cachorro. Então, o pet hoje é uma das coisas mais rentáveis para quem tem uma noção do que pode agregar. É uma das coisas mais rentáveis para entrar no mercado hoje. Por que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque a gente escuta constantemente das pessoas sobre, muitas das vezes, não quererem adentrar o mercado com medo de não ter demanda, e muitas pessoas não veem o mercado... Claro, tem a questão de não entrar por achar que não vai ter, e muitas pessoas que acreditam que o mercado já está extremamente saturado, e por que fazer isso? Por que investir em novos conhecimentos? Né? Então, eu estava fazendo essa pergunta realmente para entender a sua visão bem matemática sobre o negócio, porque acho que fica claro que é o segundo maior ramo que cresce no mundo todo, né? 34 bilhões, se eu não me engano, foi no passado. Mas muitas pessoas elas entram numa crença limitante de que não há mais espaço, né? Então, e isso é uma coisa, acho que muito repetida. Tipo, não dá, tá saturado, não cabe mais ninguém, não tem como ganhar dinheiro, não tem isso, não tem aquilo. Então, tirar da visão, por exemplo, eu tenho a visão da paixão. A paixão pelo processo, eu tenho a visão de que, para mim, é foda a profissão. Eu não tenho a visão administrativa como você tem e a visão de negócio. Pô, Perdigão, mas você tá montando uma creche. Não, claro que eu tenho hoje um embasamento, mas eu vendo a ideia e a minha profissão como algo que dá uma recompensa psicológica absurda, mas, consequentemente, claro, tem dado muito uma financeira, mas escutar de você, para mim, isso é extremamente importante. Quais os principais entraves, quais as principais limitações, obstáculos que você teve que superar para conseguir gerar a prosperidade do seu negócio e até mesmo, seja ele como uma empresa ou como essa parte individualizada, assim, tipo de atendimento? Só pensar faltando na parte do mercado saturado, o mercado não tá. Você pode fazer uma analogia com o mercado de carro. Fabrica carro todo dia. Não existe adestrador, vou pôr no mercado brasileiro. Se todos os adestradores hoje tivessem pelo menos 10 cães, 10 clientes, ainda ia sobrar cachorro pra caramba. Então o mercado tem. É a questão, eu não vou conseguir atender a minha cidade toda, a minha região toda. Eu vou ter a minha determinada gama de clientes, você vai ter a sua e tem mercado para todo mundo. E em relação, acho que a maior dificuldade que eu tive foi entender a metodologia da minha região. Escutar a sua audiência, entender a Escutar sua a minha audiência. Entender que, pô, o que às vezes funcionava na cidade A não funciona na B. Mesmo eu querendo misturar as coisas. Então, a maior dificuldade foi entender que nem todo
toda a cidade, toda a região, vai ser ter aquela mentalidade, pô, eu preciso da creche. Eu atendo, por exemplo, 3 cidades, Lafayette, Congonhas e Ouro Branco. As 3 cidades têm demandas totalmente diferentes. Uma tem uma demanda de adestramento muito alta e pouca gente viaja, hospeda, faz creche. Uma outra tem uma demanda muito grande de hospedagem que não tem na cidade e vem para mim. E a outra tem uma demanda muito grande de creche, porque é muito perto, o pessoal tem uma questão de viajar pouco e manda para mim. Então, eu queria pegar todo o mercado num pequeno nicho. Então, não dava, não funcionava. E quando eu comecei a entender o mercado para esse tipo de pessoa, eu preciso mostrar esse mercado, para o tipo B eu tenho que oferecer isso, para o tipo C isso. Aí a gente começa a entender aquela questão que eu sempre falo, tem que ter mais de uma fonte de trabalho, mais de uma fonte de receita, mais de uma empregabilidade para o cliente chegar até você. Mas você acredita também que... Porque você veio da formação do pacote, essas coisas. Você acredita que quando você começou, né, a galera, muita gente não sabe, mas você é um cara tímido, poucas palavras e tal, tá falando aqui com maestria, mas isso não foi um processo. Mas você acredita que no momento que você começou a olhar pro dono, não só pro cão, como foi a formação que você estava seguindo, o protocolo, você acredita que ficou muito mais claro para você como... Por que eu tô querendo fazer essa ancoragem? Porque você começou a escutar a sua audiência, você tá falando sobre uma audiência regionalizada, né? Vamos botar aí, não tem nada individualizado, mas você acredita que essas informações, elas acabaram surgindo do momento onde você começou a tentar focar a sua energia para escutar o cliente, ao invés de escutar só só tentar resolver o problema do cachorro? Foi porque é aquela questão que eu até comentei no último evento. O cliente, o cachorro do cliente não chega em casa e fala, poxa, passei com o Diego, hoje foi tudo de bom. Eu preciso passar para ele, preciso mostrar para ele o que ele fez. E na maioria das vezes eu preciso chamar ele para vir pro processo. Cara, vamos passear comigo hoje? Pô, Diego, não dá. Amanhã ele me liga, pô, o cachorro tá... Vamos passear comigo hoje para você entender o que você precisa fazer? E eu comecei a ter esse processo de entendimento junto com o cliente, que começou a ter o boca a boca, porque não tinha boca a boca antes. Eu só pegava o cachorro, entregava e ia embora. Eu mal via... Eu só não vi o valor do seu trabalho? Não. Eu só vi o cachorro lá deitado e boa. Quando eu comecei a entender o cliente, pô, hoje foi assim, conversar, vamos sair. Aí ele começou, poxa, eu não sabia que meu cachorro fazia isso, eu não sabia que meu cachorro não puxava. Essa questão do contato com o dono, do contato com o humano, fez muita diferença na construção do processo em si. Porque eu saí daquela mentalidade, pô, ninguém me indica. É lógico, ninguém me indica. Não falo com ninguém, ninguém sabe o que eu faço. Entendeu? Tinha clientes que só aceitavam o Breno e tinha clientes que só me aceitavam. Porque eu conhecia uma pessoa na casa e outra. Eu era o estranho da casa, às vezes o Breno era o estranho da casa. Os cachorros não chegavam, pegavam, saía, tinha a chave. Tinha cliente que a gente não vinha há 6 meses. Quando a gente começou a mudar o processo e fazer o humano vir para o processo, houve perda? Houve. Porque teve gente que não quis essa mudança contato, também, né? ter esse contato. Mas foi muito mais prazeroso para a gente. A gente começou a ouvir, poxa, obrigado. Obrigado. Gostei. Não sabia que ele fazia isso. Você tá bem? Você chegou tá mancando? Você quer água? Você teve o contato humano. Eu sou muito fechado, você sabe isso. Para mim, a mudança que eu tive nesses últimos 2 anos e meio, falando, é impossível. Mesmo em faculdade, fazendo monografia, o que for, eu fazia porque tinha que fazer, mas eu sempre fui muito fechado. Essa possibilidade, né, esse contato com as pessoas te mostrou uma nova visão e te meio que teve que te fazer sair de uma zona de conforto para ser menos fechado, né? Teve que fazer porque no passeio você, o cachorro, cabeça baixa, fone de ouvido, calado. Me ajudava, porque o meu jeito era assim. Mas na hora que eu tive que começar, oi, bom dia, o cachorro tá assim, você precisa disso. Pô, muito obrigado pelo serviço, você quer uma água, o cachorro tá bem. Eu tive que mudar, tive que começar a falar. Eu tive que começar, às vezes, me vestir melhor, porque eu ia por bermuda, tênis e camiseta. Eu tive que mudar a postura corporal, a forma de falar, a forma de vestir.
A questão da... Uma coisa que, pô, não me mudou é a pontualidade, pô. Eu sempre era 7 às 7, era 8 às 8. Então, esse contato com o cliente fez eu entender a necessidade do meu crescimento agora pessoal, não era nem profissional. A necessidade de, pô, eu preciso ser outra pessoa. A minha esposa, pô, reclama muito, pô, eu chego nos lugares, eu tô no celular, tô calado, e ainda no familiar eu continuo a mesma coisa. Preciso mudar e preciso melhorar demais isso. Mas no profissional eu já tenho essa casca. É de chegar em qualquer lugar e falar, de atender. Então, essa timidez me avacalhou um pouco e eu me escondi atrás disso, em cima do que estava acontecendo. Mas eu tive que ver, pô, eu fico quietinho no meu canto e perdendo espaço, ou eu mudo e começo a crescer. E aí você vê, se você tivesse continuado atrás de uma mesa, talvez você ainda teria mais fechado ainda, né? Porque eu acredito que a socialização com os cachorros como a nossa é um exercício diário, não? Então, tipo, não, eu preciso falar, né? Então, você sai, às vezes faz 4, 5 atendimentos, você vai conversar com pessoas, vai escutar dores, vai escutar julgamentos, vai escutar um monte de coisa, e é muito interessante como isso fez você virar uma chave e superar um comportamento que você já estava bem consolidado. Não preciso de ninguém, problema com a família, não sei o quê. Aí minha mulher, eu tenho que dar atenção para minha mulher quando eu quero também, do tempo que eu quero. Só não tem hora que eu quero ficar quieto. Então, basicamente, foi até um dos slides que a gente botou no Perdiga Vet Day agora no 2.0, que era a questão da solidão, né? Que eu coloquei como uma solidão profissional, mas na verdade o trabalho do adestrador, quando ele trabalha só treinando o cão, é um trabalho solitário, né? Eu lembro que quando eu estava numa época que eu tinha muito cliente fixo, eu pegava o cachorro na porta da casa do cliente, me entregava na guia, eu treinava, às vezes tinha um dia inteiro que eu passava sem me comunicar com quase ninguém. O máximo era um bom dia, uma boa noite. Eu lembro que isso foi um dos grandes motivadores de gerar essa mudança de visão contra até mesmo a questão do comportamento do cão. E só um Pode falar. adendo. Eu saí de passeio, oi, bom dia, para 2 horas sentado na sala do cliente tentando conversar com ele. O choque de ordem é absurdo. E assim, se a gente for... né, a gente acaba... Você vê como é que o seu trabalho fez você, mesmo já não era tão velho, mas não era novo, com 26, 27 anos, 28 anos, ter que mudar uma característica individualizada sua para poder você se inserir no meio, porque ninguém vai contratar um adestrador de cara amarrada que fica o tempo todo... Tem gente até que contrata, mas não é a grande realidade do processo. Essa é uma pergunta que eu não fiz a nenhum dos convidados. Você se vê trabalhando com isso o resto da vida? Me vejo trabalhando com isso, mas eu tenho algumas ambições. Eu me vejo trabalhando com isso de uma forma que eu consiga ainda mais estabilizar meu negócio para dar uma estabilidade familiar. Se eu amanhã ver que eu preciso aumentar um novo ramo de trabalho para dar mais estabilidade, eu vou para um novo ramo, mas desse eu não saio. Entendi. É o que eu sempre busco. Poxa, é a estabilidade da minha família. Meus 2 filhos, minha esposa precisam de mim, então acredito cegamente que só esse mercado me dá essa estabilidade que eu quero. Você acredita que você já torceu o limão todo do mercado? Não. Nas possibilidades? Não. Porque a gente fala nisso, eu entrei nesse assunto porque muitas das vezes durante as tormentas as pessoas elas tendem, né, a sair, a ficar, e eu acredito muito na questão da profissão como um propósito de vida. Então, assim, se você realmente acha seu propósito e você fica ali, mas tudo bem, chegar um cara pra mim, pô, eu quero te chamar pra ser sócio numa agência de carro. Claro que eu faria também, porque é um negócio que eu gosto. Você só montar igual a Viagem Coleção, vamos montar uma franquia de frango empanado, não sei o que, pô, claro, não sei o que. Mas que a gente falou ontem, né? 50% a gente falou no evento, 50% das pessoas que estão entrando no mercado, elas vão sumir. A gente sabe disso porque tentaram resumir o adestramento a treinar cachorro só e que assim você vai ser bem sucedido.
e muitas das formações seguem isso, mas você é a prova viva de que sem o relacionamento interpessoal ter melhorado, provavelmente você continuaria passeando. Porque foi difícil, era difícil para você isso, mas você inverteu totalmente a matriz SWOT. Você pegou o que era, né, as suas ameaças e fez dela a oportunidade. Pô, não sei falar não, essa aqui é uma oportunidade que deu virar para adestramento, parar de andar 30 km por dia. Né? Você pegou aí uma fraqueza sua, que realmente era a timidez, e vamos botar embaixo ali, entre parênteses, uma falta de paciência de lidar com algumas situações, e fez dela uma força, porque além do atendimento, você ainda faz gestão financeira de creches, hospedagens, profissionais. Então, automaticamente, hoje, você não vive sem um contato personalizado de ninguém. Não. Eu falar, hoje eu quero ficar tímido sem falar com ninguém. Fudeu, vai passar fome, porque não tem essa possibilidade mais do Diego voltar a ser o cara de trás da mesa, até porque o rendimento financeiro ele acaba motivando a gente a superar um monte de coisa, né? Igual ter superar vergonha, igual já tive que superar procrastinação, um monte de coisa por causa disso. Mas eu achei bem interessante como o adestramento ele foi capaz de mudar a sua vida no âmbito que, pelo menos, eu nunca vi. Porque, assim, geralmente, por exemplo, meu tio foi um grande diretor e tal, meu tio era gago, né? E meu tio chegou a palestrar em várias línguas. Geralmente, esse tipo de perda de bloqueio, ele é treinado, acompanhado, né? O seu foi pela necessidade. Foi pela necessidade e acredito que você foi rebuscando e aprendendo sozinho mediante a resposta que as pessoas davam, né? Tipo assim, sua mudança. Seja os ombros mais eretos, a cabeça mais alta, sentar no chão, essas coisas. E eu acho que, assim, muitas pessoas, elas tentam resumir que o trabalho que a gente faz, ele tá mais relacionado a gente entregar um serviço, né? E você é uma prova viva de que o nosso trabalho fez a mudança do seu comportamento individual. Né? Acho que isso é foda, né? Acho que da mentoria a gente percebe muito isso, né? Quando você chega e fala, não, você tem que botar a cara. Ah, não, você tem que fazer um vídeo. Não, você tem que fazer isso. Não, você não pode falar assim com o seu cliente. E aí as pessoas elas vão tendo que sair de uma zona de conforto para concretizar um sonho, né? Então, bem interessante. Você acredita que a sua cidade é o seu limite hoje? Uma outra pegada, você se vê morando ali o resto da vida? Esquece a necessidade de uma proximidade de familiar para ajudar com família, assim, ver você assim, por exemplo, eu vejo o Rio de Janeiro como meu lugar. Eu tenho vontade de morar em Orlando, provisoriamente? Tenho. Muitas das vezes tive vontade de morar em cidades satélites pela segurança e pela qualidade de vida? Tenho. Mas eu me vejo como meu lugar, eu vejo que eu tô onde eu deveria estar. Talvez Deus vai cumprir para mim uma promessa quando eu for a Orlando e de repente vai querer mudar, mas essa era a pergunta. Se você vê Lafayette hoje como seu lugar, você se sente aconchegado, você vê você criando seus filhos ali, você vê tudo, entendeu? Se a gente for pensar, pô, eu me vejo criando os meninos lá, por ser uma cidade calma, por ser um lugar tranquilo, por ser onde eu tô acostumado, eu me vejo lá criando meus filhos. Você falar comigo, pô, ali é a sua melhor opção de negócio hoje? Não. Aquela questão que a gente já conversou uma vez, eu busco às vezes sair de um mercado bom para um mercado muito bom que ainda é pouco explorado. Por exemplo, o mercado carioca. Mas como visão de negócio. Como visão de negócio. Se eu for falar por família, pela estabilidade, pelas necessidades que a gente precisa hoje, eu ficaria lá. Se eu for falar como uma visão de negócios, que vai agregar muito no meu financeiro e no meu familiar, eu saio. Entendi. Porque a gente fica muitas das vezes preso, né, a uma realidade. No seu caso, estar preso é por um interesse importante, né, que é ajudar com os filhos, a sogra tá lá, essas coisas. Mas eu vejo muita gente limitada por uma própria crença limitante de que o nosso trabalho é regionalizado, que você não pode prosperar em outros lugares, né? Então, essa era uma grande pergunta.
Cara, queria te agradecer por ter aceitado o convite, por estar compartilhando um pouco da sua história, por mostrar realmente como é que a necessidade, o trabalho, a paixão pelo trabalho, a vontade, a gana de viver daquilo que você curte, fez você mudar totalmente a sua experiência e a sua visão e acho que o seu interior quanto ao relacionamento. E quanto isso, acho que é o maior responsável pelo você colher os benefícios que você está colhendo hoje. Então, queria te agradecer mais uma vez. Tá? Foi um prazerzaço ter meu irmão, sabe disso. E se vê no próximo Perdiga Cast aí. Obrigadão. Até a próxima.